Fala aí, pessoal, tudo certinho? Esse é o bloco 8 do nosso projeto Decreto 10.410, é o Pocket Previdenciário. E eu aqui com minha camisa do Esquadrão de Aço, torcedor do Jair. Porque aqui na Bahia só tem um time profissional, porque o outro que tenta é o Vitória. Galera, vamos nessa? Olha só, a gente parou no nosso encontro passado, no bloco 7, a gente parou no ponto 21, quando a gente falou sobre a proporcionalidade que deixou de existir. Então, vamos nessa? Bora no ponto 22. Ora, se acabou a proporcionalidade, o ponto 22 a gente vai tratar justamente da situação de algum segurado ter seu salário de contribuição, qualquer segurado, ter seu salário de contribuição inferior ao salário mínimo. Então, aquele mês não vai contar como carência, não vai contar como tempo de contribuição, não vai contar no cálculo do salário de benefício, não vai contar para a contagem recíproca entre os regimes de previdência. Então, o cara perdeu aquele mês, então a legislação vem e diz o seguinte: você pode pegar aquele mês e fazer algumas coisas com ele. Você pode, por exemplo, complementar. Então, você contribuiu com uma base inferior ao salário mínimo, complemente a contribuição. Vá lá você mesmo e complemente. Você pode ter 2 meses com, digamos, vamos para fazer a conta fácil, bora imaginar que o salário mínimo é 1.050, ele é 1.045, mas bora dizer que ele é 1.050, correto? Aí teve um mês que eu contribuí sobre 525, porque eu recebi da empresa R$525. No outro mês, também eu recebi R$525, ou seja, houve contribuição no mês metade do salário mínimo e no outro mês metade. Ambos os meses não estão valendo, porque tem que ter salário mínimo como base no mínimo. Aí a legislação diz, junte os dois, e aí pelo menos você tem um mês que vai valer como carência, que vai valer como tempo de contribuição, como salário de benefício e como contagem recíproca. Beleza? E qual é a outra situação? A outra situação é, olha só, vamos lá, são 3 situações. Bora internalizar, depois eu boto na lousa. Bora internalizar. Uma situação é contribuir sobre menos do que o salário mínimo, não é? Trabalhei para a empresa e a empresa me pagou R$800. Ah, legal. Contribuiu sobre R$800. Então, eu mesmo vou lá e contribuo sobre a diferença dos R$800, que seria 225, porque o salário mínimo é 245, porque o salário mínimo é 1.045, então eu vou lá e contribuo sobre a diferença e pronto, aí fechou a base. Uma outra possibilidade é, tenho uma competência com menos, a outra com menos, junto as duas e formo pelo menos um mês. Essa é uma possibilidade. E qual é a terceira possibilidade? É que num mês eu contribuí sobre um salário mínimo e meio. Prestei serviço a uma empresa e ela me pagou um salário mínimo e meio. Beleza, houve contribuição, tá massa. No outro mês, eu contribuí sobre meio salário mínimo. Ora, esse mês aqui não tá valendo. Não tá valendo para carência, não tá valendo para tempo de contribuição, nem para salário benefício, nem para contagem recíproca. Aí o que a legislação agora diz? Pegue o excesso. Você não contribuiu sobre um salário e meio aqui? Pegue o meio aqui e jogue na outra competência. Quando a gente está dizendo pegue você e jogue, na verdade, você solicita junto ao INSS para que haja esse agrupamento. Ok? Então, vamos lá no ponto 22. Ó, o ponto 22 é porreta isso aqui para a prova, né? Para a prova e para a vida, na verdade. O ponto 22, bora botar aqui para você não esquecer. Vamos lá? Esse ponto 22 de respeito quando o salário de contribuição é inferior ao salário mínimo. Bem, a gente já sabe, quando isso acontece, não vale para zorra nenhuma. Então, o que é que a legislação diz? A legislação diz 3 possibilidades. Vamos lá? Ela estabelece ali a primeira possibilidade, que é a complementação da contribuição. Beleza? Você mesmo vai lá e contribui. Segunda situação, agrupar os salários de contribuição inferiores ao salário mínimo. Então seria agrupamento, né? Agrupar
agrupar os salários de contribuição inferiores ao salário mínimo. Salário mínimo, beleza? E a terceira, que é utilizar o excesso de uma competência para complementar a outra. Utilizar o excesso de uma competência, só um instante, de uma competência para complementar a outra. Beleza? Ficou claro isso aqui? Complementação de contribuição, houve contribuição sobre uma base menor, você vai lá e complementa. Agrupar salários de contribuições inferiores ao salário mínimo, pelo menos eu salvo algum mês. Tenho 2 meses com salário mínimo, com contribuição inferior ao salário mínimo, agrupo esses dois para pelo menos dar um mês. Porque antes eu tinha 2 meses que não valiam para nada. E a outra é utilizar o excesso de contribuição em um determinado mês no outro. Pessoal, essas duas últimas situações, isso é importante pra caramba. Essas duas últimas aqui, só podem ser feitas dentro de um mesmo ano civil, ok? Dentro de um mesmo ano civil. Já a primeira lá, a qualquer tempo. A qualquer tempo. Lembrando que se eu for complementar coisa de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, eu vou estar pagando lá juros e multas, acréscimos legais. Mas eu posso complementar a contribuição a qualquer tempo. Beleza? Então, ponto 22, salário de contribuição inferior. Joia? O ponto 23 é muito simples também. Também era algo que a gente vinha sempre falando em sala de aula, porque assim, não é? Se a gente for recuperar, não é? As características da Previdência Social. Bem, ela protege a todos, não é? Todos é o seu público-alvo, né? Os trabalhadores, tem filiação obrigatória, tem caráter contributivo. Ora, a gente está sempre falando nessa definição diz respeito a trabalhador, a trabalho, que haja remuneração. Então, tem que haver remuneração. É condição para que o segurado esteja enquadrado na condição de segurado obrigatório, na condição de CADES, não é? Tem que haver contribuição. E aí a gente, em sala de aula, eventualmente em alguma aula ou outra, a gente comentava, olha, o trabalho voluntário, o trabalho gratuito, isso não tem nenhum tipo de enquadramento junto à Previdência, ok? No máximo, se a pessoa quiser, não trabalha e ainda faz um trabalho gratuito junto à paróquia, próximo à sua casa, no seu bairro, aquilo ali é enquadramento de segurado facultativo se a pessoa quiser. Mas o simples fato de prestar um serviço gratuito voluntário não o enquadra como segurado da Previdência, ok? Então, o ponto 23, isso a gente falava muitas vezes isso em aula, quando alunos perguntavam, vem cá, e o trabalho voluntário? E o trabalho gratuito? Claro que não tem enquadramento com filiação obrigatória. Então, a gente vai fazer assim, atividade gratuita, atividade gratuita, ou o trabalho voluntário, serviço voluntário, olha só, se ligue no movimento, eu vou fazer assim, não geram o quê? Filiação obrigatória. Não geram filiação obrigatória. Show de bola? Show de bola. Vamos lá. Vamos no ponto 24. Ponto 24, pessoal, a gente vai até na legislação, porque assim fica melhor. Mas vocês vão lembrar desse ponto 24 do artigo, olha só, 22, parágrafo 3º. Alguém lembra? Quando a gente falava lá do artigo 22, parágrafo 3º do decreto 3048/99, quando a gente falava assim, união estável, comprovação de dependência econômica, deve-se apresentar pelo menos 3
dos 17 documentos listados no artigo 22 do parágrafo 3º. Alguém lembra disso? Quando a gente estava lá estudando dependentes e tal, olha, união estável, beleza. Como é que se comprova a união estável quando uma senhora se apresenta aqui na agência da Previdência dizendo, ó, aquele fulano que morreu, que está no obituário ali do Jornal à Tarde, aqui de Salvador, que é um jornal, ó, aqui, deixa eu até mostrar aqui a camisa do Bahia, a camisa do Caía, vamos que vamos, Esquadrão de Aço. O negócio é o seguinte, quando essa senhora se apresenta numa agência da Previdência e diz, aquele sujeito que morreu lá e que está no obituário do Jornal à Tarde era meu companheiro, essa mulher, ela ficava olhando o jornal para saber quem morreu. Morreu com 40 e poucos anos, eu vou dizer que era meu companheiro. Aí vai lá, beleza, então comprove que a senhora era companheira, tinha união estável com aquele segurado. Como é que se comprova? Aí ela perguntava, aí como é que se comprova? Aí você, analista e técnico do INSS, olha, vá no artigo 22, no parágrafo 3º do decreto 3048, lá tem um rol de 17 possibilidades, 17 documentos, enfim, e que a senhora tem que apresentar pelo menos 3 daquele rol de 17. Por exemplo, disposição testamentária, o que mais? Associação em clube, alguma coisa assim, mas enfim, vamos dar lá uma olhada para ficar melhor. Só um instante. Peraí, deixa eu procurar aqui para ficar melhor. Como é? Ctrl F? Isso. Artigo 22. Bora fazer a leitura lá. Vamos lá, ó. Artigo 22. Artigo 22. Eita. Deixa eu ir lá rapidinho. Artigo 22. Pronto. Artigo 22, parágrafo 3º. Então diz assim, ó, aqui, ó. Certidão de nascimento de filho. Opa. Deixa eu mostrar aqui para a coisa ficar legal. Então, artigo 22, no parágrafo 3º, certidão de nascimento, certidão de casamento, declaração do imposto de renda, disposição testamentária, prova de mesmo domicílio, conta bancária conjunta, evidência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Aí vai o técnico do INSS, ó, com o processo via sovaco, e vai lá no bairro para tentar entender se aquela senhora vivia com a intenção de constituição de família, numa relação contínua e duradoura com aquele sujeito que faleceu. Aí o cara vai com o processo via sovaco e vai entrevistando lá o dono da padaria, o dono da farmácia, o funcionário, olha aquela senhora fulano de tal, sabe aquele sujeito que morreu? Cara, olha que massa, vocês sabem que o Facebook, ele bota assim, há 8 anos atrás você publicou isso. Ou publicaram na sua página isso. Caramba, eu ia até salvar. Uma aluna que ela já é concursada do INSS desde 2012. E aí nas aulas lá da rede da FG, e ela faz um relato de como está sendo o trabalho, me agradecendo, enfim, agradecendo os demais professores e que deu tudo certo e que tal. E de que aí ela fala um pouco sobre passagens de aula, e ela diz assim, olha, eu achava tão maluco quando o Ítalo falava que o funcionário do INSS ia via sovaco fazer essa pesquisa, não é, em campo sobre dependência econômica e união estável, pois ela era responsável da agência por fazer essa pesquisa de campo, até porque ela é remunerado. Essa pesquisa de campo, você ganha um adicional por cada caso que você soluciona, enfim, cada caso que você finaliza. Então, bacana isso, né? Então, essa pesquisa de campo é para justamente comprovar ali, e o técnico e analista do INSS formar sua convicção de que aquela senhora que se apresentou aqui realmente tinha união estável com aquele segurado e, portanto, concederá ou não concederá os benefícios, pensão por morte e auxílio reclusão. Enfim, o fato é que é muito massa, pois o artigo 22, parágrafo 2º, ele tem esse rol aqui de 17 documentos. Não precisa saber os 17 documentos, mas é importante fazer a leitura para na hora da prova identificar rapidamente que é um deles, não é? Enfim, eu mesmo não sei todos, nunca me preocupei de gravar todos. Toda vez que eu quero ver alguma coisa, eu vou lá no artigo 22, parágrafo 3º e dou uma lida nesses 17 documentos. Só que agora tem uma mudança muito importante, porque antes na prova cairia assim, precisa apresentar no mínimo 3 documentos daquele rol de 17. No mínimo 3 documentos, não é?
Pois agora, com o decreto 10.480, se segura aí na cadeira, vai precisar apresentar 2 documentos. 2, diminuiu de 3 para 2 documentos. E ainda vai no parágrafo ali na sequência e diz assim, pode apresentar somente um. Ou seja, início de prova material, pelo menos. E depois você forma a sua convicção, forma a sua realidade, a verdade, para convencer o INSS através de justificação administrativa. Aí quer ler sobre justificação administrativa, tem que ir lá no artigo 142. Mas enfim, o fato é, antes, bora fazer esse ponto, 24, e assim a gente finaliza esse bloco. E nesse bloco eu vou finalizar com, vou tocar o ukulele, né? Há pedidos, muitos pedidos, todo mundo pedindo para eu tocar. Eu estou aprendendo a tocar porque eu enrolo no violão e na guitarra, e no ukulele, 0. Mas então, deixa eu... O que eu for tocar, qualquer música que eu aprender, eu vou tocar aqui para vocês. Então vamos lá? Ponto 24 é assim, antes deveria se apresentar, olha só, apresentar 3, no mínimo, bota assim, no mínimo 3 documentos daquele rol ali, né, dos 17. E agora, se joga maluco, tudo para prova, né? E agora, 2 documentos do rol lá dos 17, joia? E ainda há a possibilidade de apresentar somente um documento, e claro, porque tem que ter início de prova material para comprovar a união estável e a dependência econômica, mas a justificação administrativa, que era bom você fazer uma revisão, vá lá no artigo 142, claro, do decreto 3048, devidamente atualizado. Joia? Então, vamos nessa, finalizar. Vamos finalizar aqui? Vamos finalizar com uma música que eu acabei... Vocês não são do tempo, certamente vocês não são do tempo do Mamonas Assassina, não é? Vocês não são. Comoção absurda. Engraçado que foi na época dos Mamonas Assassina que minha esposa Juju começou a estudar para concurso, e aí eu ia também ali, eu era funcionário já, e ela começou a estudar. Isso deve ter sido, sabe quando? 1995, por aí, 1994, 1995, é por aí. Aí eles morreram, porra, tristeza. Então eu vou tocar uma música dos Mamonas para você. Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros tava doidão, querendo o meu feijão. Beleza? Cada bloquinho de aula eu vou tirando uma música no ukulele. Galera, forte abraço. Esse é o nosso bloco número 8? Acho que sim. Valeu.